Soltaram uma bomba nessa segunda-feira no mercado de transferências. Haaland vai jogar no Manchester City e no vídeo de hoje do Futebol News eu vou te dar os detalhes dessa negociação. Também vou te falar sobre a possibilidade de Philippe Coutinho sair do Aston Villa para jogar no Newcastle. Qual é essa possibilidade? São grande? É pequena? Tem negócio? Bom, falo também sobre a possibilidade de Cavani, que depois de alguns tempos, né, pode voltar, está voltando na verdade, a ser especulado para jogar no Corinthians. Ainda te falo sobre muitos assuntos também, falo sobre o Vasco, sobre o Flamengo, falo sobre o Botafogo, então já fique nesse vídeo até o final. Eu falo de muito conteúdo importante. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal apertando esse botão de inscrever-se aqui embaixo. E também, galera, ativa o sininho de notificações porque é muito importante ativar o sininho, pelo menos nesse canal. Porque esse canal, como eu sempre falo, é um canal que traz conteúdo informativo, ou seja, é um canal de notícias, é um canal para você se manter informado, para você entrar nesse canal e sair com muitas informações guardadas. No caso, é um canal que você recebe muitas notícias. E se você ficar de fora, aí você não vai estar acompanhando, né? Então ative o sininho de notificações, é muito importante, que aí você vai estar ligado sempre que a gente posta um vídeo novo. Beleza? Bom, bora começar esse vídeo, galera, falando primeiramente sobre o Botafogo, né, galera? Na verdade, sobre o Botafogo e Atlético Paranaense. Por quê? De acordo com o portal Transferências 24 Horas, ou Transfers 24 Horas, em contato com a diretoria do Botafogo, o jogador Fernandinho, que não vai ficar no Manchester City na próxima temporada, deixou bem claro que sua prioridade é retornar ao Atlético Paranaense, seu clube formador, que nesse momento negocia com qualquer, negociar com qualquer outro clube do Brasil está fora de cogitação. Inclusive, há quem diga que Fernandinho já está apalavrado para jogar no Atlético Paranaense, né? Apesar do clube e o próprio atleta negarem esta informação, tem muitas pessoas dizendo que eles já estão fechados, que já há negócio, que já há tudo fechado para o Fernandinho jogar no Atlético na próxima temporada. Todavia, Fernandinho só deve negociar com outra equipe caso seu retorno para o Atlético se torne inviável. Ou seja, Fernandinho hoje no Brasil dá mais prioridade para sua volta do Atlético Paranaense do que para outro clube. Recentemente ele já foi especulado no Flamengo, já foi especulado no Corinthians, no Palmeiras também, por exemplo. Agora foi especulado no Botafogo, até que o Botafogo também está bem ativo no mercado de transferências e vem trazendo todo mundo, ou seja, para uma nova sondagem o Botafogo sempre pode estar envolvido. Mas, segundo Transferências 24 Horas, o Fernandinho rechaçou tudo e prioriza a sua volta para o Atlético Paranaense. O jogador não vai ficar no Manchester City na temporada que vem, vai sair de lá e prioriza retornar para o Brasil, mas especificamente para Curitiba, né? E como o Botafogo poderia estar nessa jogada, o Fernandinho descartou todas as chances, não vai jogar no Glorioso e sim quer jogar no seu clube formador, que é o Atlético. Ele só vai negociar com outro clube brasileiro caso as negociações com o Atlético Paranaense acabem, se tornem inviáveis. Aí sim ele pode pensar em ir para outro clube. O plano A dele é pintar lá no Furacão. Caso contrário, ele negociar com alguma outra equipe do Brasil. Já que falamos de Atlético Paranaense e o Botafogo estão nessa jogada, eu quero falar mais algumas notícias do Botafogo. O Botafogo também já oficializou sua proposta salarial para Zahavi, centroavante que hoje em dia está no PSV da Holanda. Botafogo ofereceu cerca de 4 milhões de euros por temporada, ou seja, Zahavi iria receber 4 milhões de euros por ano. 4 milhões de euros atualmente, na cotação atual do euro, equivalem a 21 milhões de reais na cotação atual. Fato que deixou o jogador ainda mais animado para atuar com as cores do Botafogo. O Botafogo que já estava buscando o Zahavi há um certo tempo. Na última janela de transferências, o Botafogo até chegou a sondar, fazer uma proposta pelo jogador, que foi recusado. E agora, como o Zahavi não vai permanecer na equipe que está atuando desde 2020, o Botafogo quer contratar ele. Porque a gente sabe que o Zahavi não vai ficar lá, né? Então, o Botafogo está tentando a contratação do jogador. E aí, o Botafogo ofereceu um salário de 4 milhões de euros por temporada para o jogador. Ou seja, vamos falar em número brasileiro, 21 milhões de reais por temporada para o jogador. Ele seria um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, galera. Só pra gente fechar o assunto aqui, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro é o Dudu, atacante do Palmeiras, que recebe 2 milhões e 100 mil reais por
por mês no Palmeiras. E agora falando do Vasco, galera. Falamos do Botafogo, vamos falar do Vasco aqui no Rio de Janeiro. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a passagem do Zé Ricardo no Vasco está muito perto do fim. Isso porque, segundo o jornalista A777 Partners, já está encaminhando a saída do atual técnico, né, galera? A futura administradora do Cruz Maltino já teria determinado o fim de sua passagem. Além do Zé Ricardo, outro que também estaria saindo seria o gerente executivo Carlos Brasil. Também deve deixar a sua função no clube carioca. O Vasco está em estágio final de transição de futebol para a SAF com a 777. No caso, a 777 Partners ainda não é dona oficial do Vasco. Na próxima semana, acho que nessa semana ou na próxima, não lembro exatamente. A empresa vai enviar uma proposta oficial para o Vasco e essa proposta vai ser analisada pelo Conselho Deliberativo. Ela vai passar pelo Conselho Deliberativo e depois os sócios do Vasco vão ter que aprovar se eles querem que o Vasco se torne uma sociedade anônima de futebol ou não. Se vamos supor que a 77 assuma o Vasco, que é bem provável de acontecer, ela tem grandes chances de demitir o Zé Ricardo, ou seja, o Zé Ricardo não faz parte do plano da 777, assim como o Carlos Brasil, que é o gerente do Vasco, que também não deve ficar. Esses dois são os mais criticados pela torcida vascaína, galera. Então eles têm enorme pressão, não vão ficar no Vasco se a 77 assumir, enquanto até lá, enquanto a 777 Partners não assume, o Zé Ricardo permanece no Vasco. O Zé Ricardo que está em enorme pressão. O último jogo do Vasco foi com vitória, 1-0 sobre o CSA na Série B, mas esse resultado também não aliviou a pressão do Zé Ricardo. O técnico está muito pressionado no Vasco ainda, muitos torcedores pedindo demissão dele. Então, quando a 77 Partners assumir, o Zé Ricardo vai ser mandado embora. Agora vamos falar, galera, do Flamengo. Segundo o jornalista Pedro Henrique Torre, da ESPN, o zagueiro Fabrício Bruno sofreu uma lesão rara no pé e vai ficar de fora por até 5 meses, galera. O jogador se lesionou no ligamento e deverá passar por um procedimento cirúrgico, ou seja, ele vai passar por uma cirurgia. Entre o fim dessa semana e no início da próxima semana, ele vai passar por exames para avaliar se vai precisar fazer uma cirurgia, ou seja, se essa lesão que ele sofreu foi muito grave. Um tratamento conservador deixaria o Fabrício Bruno entre 8 a 10 semanas fora dos gramados, enquanto uma cirurgia exige um tempo de ausência entre 3 a 5 meses. No final de abril, o Flamengo tentou o tratamento com corticoides para amenizar as dores do jogador. Ele se lesionou no jogo contra o Botafogo, né? O Botafogo ganhou de 1-0 do Flamengo, ele se lesionou. E como eu falei, um tratamento conservador, deixa eu ver aqui, deixaria o Fabrício Bruno ter 8 a 10 semanas fora. Uma cirurgia poderia deixar ele em 3 a 5 semanas fora. A situação do Fabrício Bruno, pelo menos até agora, não é a melhor do Flamengo. Como eu falei, segundo o Pedro Henrique Torre, ele sofreu uma lesão rara no pé. Então o Flamengo vai tentar ali o melhor tratamento para o Fabrício Bruno. Claro que ele é um ótimo zagueiro, mas vai ter que ficar um tempo fora. A gente não se sabe qual, porque a gente não sabe qual vai ser o tratamento que vão utilizar nele. Vão fazer realmente uma cirurgia ou só o tratamento conservador. E aí fica a possibilidade dele ficar de fora em até 5 meses caso uma cirurgia seja feita. Mas resumindo, ele vai ficar muito tempo fora dos gramados do Flamengo. E para fechar o giro de notícias do futebol brasileiro, galera, segundo o Central da Bola, o Corinthians retomou as conversas com Edinson Cavani, avisando que está disposto a pagar um salário de R$1.800.000 mensais para o jogador uruguaio. O clube usa como principal atrativo para o Cavani jogar no Corinthians o fato do Timão estar na Libertadores da América, que é uma competição que o Cavani sempre elogia, além da presença de Vitor Pereira no comando. Porém, além do Corinthians estar interessado em Cavani, o Boca Juniors também está na jogada, o que pode frustrar os planos do Timão. O Cavani já foi um certo tempo especulado no Corinthians, tempão atrás. Ele, Luis Soares também já foram especulados no time. Naquela época que a empresa... eu esqueci agora não me vem o nome da empresa, eu esqueci o nome agora, que falou que ia pagar os salários do Corinthians. A Tausa, lembrei, agora veio o nome, a Tausa.
Naquela época que a Tausa falava que ia pagar os salários em dia, que ia fechar uma parceria com o Corinthians para pagar os salários em dia, para ajudar o Timão, etc. E aí vocês viram como foi nos últimos dias, né? A Tausa não pagou o salário do Paulinho de R$ 1 milhão, deixou o Corinthians na dívida. O Corinthians até tirou a marca da patrocinadora de sua camisa. E aí deu muito ruim entre o casamento Tausa e Corinthians. E aí fica mais difícil do Corinthians bancar um salário de R$ 1.800.000 pro Cavani. Porque o Corinthians tem salários altíssimos no Timão. William, Roger Guedes, Renato Augusto, Paulinho, Fagner, Cássio, Gil. Todos esses jogadores recebem salários altos. O Paulinho, mesmo lesionado, recebe. Ué, ele, né, mesmo não jogando, tá recebendo. E aí eu temo que a folha salarial do Corinthians pudesse até explodir por conta do alto salário que o Cavani recebe. Claro que o Corinthians estaria disposto a pagar R$ 1 milhão, tudo bem. Mas o Cavani pode receber muito mais. O principal atrativo que o Corinthians usa é no fato de estar na Libertadores da América. Porque o Cavani sempre está elogiando, em todas as entrevistas que dá, os jogos da Libertadores, né? Ele sempre fala que ama ver os jogos, os clássicos argentinos. E também o Boca Juniors está nessa parada, né? O Cavani foi muito especulado no Boca. O Boca tá nessa jogada há um certo tempo. Cavani sempre também elogiando o Boca Juniors. E o Boca Juniors tem o desejo de contar com o Cavani, né? Então, o Boca Juniors poderia até frustrar os planos do Corinthians para contratar o Cavani. Mas o que você acha? Você queria Cavani no seu time? Deixe seu comentário aqui embaixo e deixe a sua opinião. E agora vamos dar aquele nosso passeio pela Europa. Ângel Di Maria já tem um acordo com a Juventus, galera. Segundo a imprensa europeia, o Di Maria poderia assinar um contrato de 2 temporadas com a Juventus. Di Maria, que não vai permanecer no PSG, está na barca do clube francês e agora pode pintar na velha senhora. O Bayern de Munique tem interesse em Sadio Mané, jogador do Liverpool. Mané, que vem fazendo mais uma ótima temporada com a camisa dos Reds, agora entrou na mira do Bayern de Munique. Bayern que pode perder um dos seus principais jogadores, que é o Lewandowski, galera. O Newcastle tem interesse em Felipe Coutinho, jogador que pertence ao Barcelona e atualmente está emprestado ao Aston Villa. Está fazendo uma ótima temporada lá, tá muito bem no Aston Villa com o Steven Gerrard. E agora o Newcastle tem interesse no jogador. O Aston Villa demonstra interesse em ficar com o jogador, mas para ficar com o Coutinho tem que pagar a multa dele, que é de 40 milhões de euros ao Barça. E para fechar o vídeo, galera, a notícia que agitou o mercado de transferências aqui: o Manchester City acertou a contratação de Erling Haaland. O clube inglês irá pagar a multa rescisória do jogador para o Borussia Dortmund, que é de 60 milhões de euros. O atacante passou por exames médicos e deve ser anunciado nesta semana. Então, temos, enfim, o fim da novela Haaland, galera. Depois de muito tempo mesmo, o Haaland acertou com o Manchester City e nessa semana ainda deve ser anunciado. Beleza, galera? Por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.